Os dois têm recebido ameaças por meio de sites e redes sociais, depois que o estádio Brinco de Ouro foi arrematado no leilão do dia 30 de março, por R$105 milhões para pagar dívidas trabalhistas do Guarani. São crimes contra a honra, calúnia, difamação ou injúria e crime de ameaça. É nessa linha que a gente vai trabalhar de início. Pelo menos um grupo secreto de pessoas que cometeram os crimes em uma rede social foi descoberto. Algumas postagens já não estão mais disponíveis na internet, mas isso não impede que os responsáveis pelos crimes fiquem impunes. Nós vamos atrás identificando onde está localizado aquele computador, porque a gente tem o registro da conexão. E com o registro da conexão a gente sabe que aquele computador estava no endereço tal, certinho, e vamos lá. É assim que em muitas situações a gente identifica crimes. Os delegados da Polícia Federal acreditam que em 30 dias os responsáveis pelos crimes sejam identificados e notificados. Não há indícios de que as torcidas organizadas estejam envolvidas. As penas para ameaças e crimes contra a honra variam de 3 meses a até 2 anos de prisão. As pessoas têm que entender que os magistrados estão apenas cumprindo a lei, estão fazendo cumprir a lei. E se isso insufla paixões de torcedores, eles não podem ser alvo de ameaças ou de ofensas. Então, aí entra a Polícia Federal na apuração. Olha, é muito bom que aconteça que tenha acontecido, né, o pronunciamento aí da Polícia Federal, porque o cara atrás de um computador, ele fica valentão. Ele xinga, ele fala, ele arrebenta, ele acontece. Então, parece que a internet é um mundo de ninguém, que o cara está anônimo. Mas crimes de internet também levam o elemento para a cadeia. Então, é bom ficar ligado nesse negócio. Eu próprio já fui vítima desta situação. Dei fé pública, fui no cartório, registrei, fui orientado pelo meu advogado, que é um dos melhores do Brasil, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Me orientou, fui lá, dei fé pública para que gerasse um documento. Então, esse tipo de atuação de alguns torcedores, pseudos torcedores do Guarani, não vão ajudar o Guarani. Ao contrário, vão atrapalhar o Guarani. Então, se você não consegue ajudar, por favor, não atrapalhe. Mas foi importante esse pronunciamento aí da Polícia Federal. Com o juiz, boa tarde a todos, não se brinca. A Polícia Federal, ela está agindo e vai agir mais ainda. E eu uso as suas palavras, as minhas. Tem muito valentão que atrás do computador fica do tamanho, não é? Fica gigante, 3 metros de altura. E esse fato é muito importante, essa frase. Se você não puder ajudar o Guarani, não atrapalhe. Fazendo isso, você está atrapalhando. Então, vamos aguardar aí, esperar que realmente o caminho das coisas, agora com nova proposta, essa coisa toda, o Guarani consiga pelo menos olhar um horizonte um pouco menos nebuloso. Olha, daqui a pouco nós vamos falar a respeito desta questão da proposta, mas agora vamos colocar aqui informações a respeito do jogo. O Guarani joga hoje, jogo importantíssimo, é uma decisão. Terminando o programa aqui, nós vamos pegar uma língua preta direto para Novo Horizonte para a transmissão do jogo pela Rádio Bandeirantes AM 1170 e também para gravar. O Wilson vai gravar esse jogo para mostrar aqui amanhã na tela da Band. O Guarani está pronto para enfrentar o Novo Horizontino. Tempo aberto pelos lados do Brinco de Ouro. O time confia em dias melhores na tabela de classificação. E para isso acontecer, o Guarani precisa acelerar a soma de pontos nestas últimas 5 rodadas da Série A2 e vencer pelo menos 3 partidas. A gente tem que ir por etapas, né? Vamos a cada jogo e ver o que acontece na rodada. Claro que a gente necessita de vitórias nos jogos que vêm pela frente. Primeiro nós temos que pensar no Novo Horizontino e para depois traçar planos para o jogo contra a equipe do São Caetano e as demais equipes que irão faltar.
matemática do Bugre ir em direção ao acesso, o time não pode deixar de somar pontos contra concorrentes diretos. Hoje, a equipe tem o 4º colocado Novo Horizontino fora de casa. No sábado, o compromisso será diante do São Caetano, que tem 1 ponto a mais do que o Bugre. Você adquirindo ponto contra os principais concorrentes, acho que fica mais fácil do que se você perder os pontos, que aí você vai ficar dependendo de resultados dos outros. O Guarani hoje, jogando no confronto direto, ele só depende de si mesmo. O comandante Alviverde terá mais opções para escalar o time. Na defesa, Preto Costa volta de suspensão e forma dupla com Thiago Carpini. No meio-campo, Fumagalli também retorna. A única dúvida de Ademir Fonseca será no ataque. Watson e Malaquias brigam pela vaga. Aquele que começar o jogo é tanto quanto importante como aquele que termina, naquela frase que eu falei depois do jogo. A gente tem que, às vezes, ter um jogador no banco que seja uma opção sua até para mudar o esquema. Então a gente espera que aquele que puder começar ou aquele que for terminar possa dar bem a sua dose de contribuição. Time quase definido e esquema de jogo na base da prevenção. Como o adversário precisa fazer a lição de casa, o Guarani sabe que vai ter que suportar a pressão da torcida e do time de Novo Horizonte. Mas se os alviverdes tiverem obediência e eficiência, o professor acredita que volta de viagem com importantes pontos na bagagem. Eles vão no começo do jogo pressionar e a gente tem que suportar a pressão até poder equilibrar a partida. Bom, CH, o jogo é... Por que o jogo é importante? Porque o Guarani tem 3 jogos fora e 2 em casa. Em casa ele pega Batatais e o Lemense. Ninguém ganha jogo de véspera, mas diante da campanha que os times estão fazendo e também pelo fato do Guarani jogar em casa, ele tem a obrigação de vencer. Agora, fora, ele tem o Novo Horizontino, tem o São Caetano e tem a Ferroviária. Analisando esses 3 adversários, é mais provável ele conseguir uma vitória, porque ele vai ter que vencer uma fora. Tem que vencer 3. É mais provável ele vencer o Novo Horizontino do que São Caetano e Ferroviária, que faz uma grande campanha. Aliás, ontem meteu 3-1 no Santo André. Olha, Batista, eu não sei se com 3 vitórias dá. Não sei. Hoje ninguém pode afirmar isso. Os matemáticos lá, antes do campeonato começar, colocaram que 34 pontos era possível você subir. O Guarani tem 25, com 9 chega a 34. Para você ter um pouco mais de certeza, eu tenho trabalhado com essa nota de corte, eu colocaria 35 pontos, que são 3 vitórias e 1 empate e 1 derrota nos 5 jogos que restam para o Guarani. O treinador da Ferroviária... Pois não. Que, aliás, é um cara que chama atenção, você vendo o time da Ferroviária jogar. O treinador da Ferroviária é Milton Mendes. 10 anos ele ficou em Portugal. Era jogador lá, parou, depois virou treinador. Treinou o Marítimo de Portugal. E ele é um cara que fez estágio com o Van Gaal e fez estágio também com o José Mourinho. O time dele joga muito bem taticamente. Ele está trabalhando com 36 pontos. A Ferroviária chegou a 34 ontem. Joga contra o Novo Horizontino no final de semana. Esse jogo vai ser sábado, lá em Araraquara. E aí ele está trabalhando com 36 pontos. É um cara estudioso da matéria. Se ele está trabalhando com 36 pontos, significa que realmente será necessário um total de 36 pontos. Mas na reta final agora, esse número pode mudar. Pode. Para cima também, Batista. Para cima baixo também. Então eu acho que tem que ser tratada a situação jogo a jogo, como eu tenho dito há 30 dias. O Guarani hoje, o problema dele é o Novo Horizontino. Ele tem que ganhar o jogo hoje. Com todo respeito, o Novo Horizontino tem mais pontos que o Guarani, joga em casa, mas não tem um super time. O Guarani hoje tem vários retornos, tem um treinador diferente. O Fumagalli, por 2 oportunidades, já alertou. Hoje o Guarani está jogando mais solto, com mais liberdade, sem nenhuma crítica ao trabalho do Marcelo Veiga. Então isso traz um alento, uma esperança que o Guarani possa jogar mais com a posse de bola, ter um futebol mais agradável e, consequentemente, possa fazer uma vitória. Eu estou acreditando o seguinte, Batista, nessas 2 próximas partidas, a mais difícil será contra o São Caetano fora de casa no sábado. Porque entendo que o Luiz Carlos Martins arma bem o time, o São Caetano tem um peso diferente
de que tem o Novo Horizontino, sem nenhum menosprezo a ninguém. Então, hoje é o jogo que o Guarani tem que vencer, e não vai ser fácil. Ele tem uma dúvida, ou escala o Watson no ataque, ou o Malaquias. Como palpite, pela experiência, pela rodagem, pelo peso da partida, eu começaria com o Malaquias, Batista. Jogo às 8 da noite, ligue o seu rádio na Rádio Bandeirantes, am1170.com.br, também pela internet, tá bom? Olha, é o seguinte, toda vez que você usa uma trena manual, é aquela coisa, você puxa, a fita dobra ao meio, você tenta prender, ela sempre solta, quando você solta, ela vem no dedo. Quer saber? Não dá, não funciona. Chega de estique e puxa. Conheça a trena a laser da Bosch GLM30. Com ela, você faz medições sozinho com a maior moleza do mundo. Tudo com apenas um botão. É só apertar para onde você quer medir, clicar e pronto, sem aquele estica e puxa tudo. Por exemplo, vou medir lá, olha lá. Um toque para ligar, 2 toques para ligar o laser. É um ponto vermelho que aparece ali. O terceiro toque é para aparecer aqui a medida. Pronto, já tem a medida. Olha lá, quase 4 metros daqui até a tapadeira ali, aonde está a marcação do nosso cenário. Com a trena laser Bosch GLM30, você pode tirar medidas lineares, fazer somas e muito mais. E o mais legal, gente, é que com apenas 2 pilhas pequenas, você pode realizar até 5.000 medições. Ah, e tem mais, viu? A trena laser Bosch GLM30 é ergonômica e emborrachada nas laterais para ficar protegida contra pó e respingos de água. Trena laser Bosch GLM30. A trena perfeita para você ter aí na sua casa ou então na sua obra. E chega de estique e puxa. E ela vem com essa capinha maravilhosa para você colocar no cinto. Precisou, você já tem aí a ferramenta na sua mão. É fácil demais. Aqui está a trena GLM30, é da Bosch. Vamos ouvir aqui a sonora, primeiro da magistrada, a doutora Ana, que falou conosco na Rádio Bandeirantes. Temos nada de concreto, ouvimos o que o Guarani e a Magnum fizeram umas colocações, eles protocolizaram os pedidos que ainda vão ser analisados. O que tem é uma preocupação da Justiça com essa comoção pela situação do Guarani, e que a Justiça tem essa preocupação com os trabalhadores, mas também respeita esse movimento, respeita e entende. Só não compactua com nenhum tipo de violência, porque tudo está sendo feito respeitado o processo, devido à ordem legal. O que foi encaminhado é chamar o arrematante também para posicioná-lo desses requerimentos e tentar até o fim ver se acha uma alternativa para que o Guarani prossiga suas atividades, ainda que seja com algum tipo de acordo com a Maxon. E não dá para adiantar nada porque eu nem vi o requerimento. Eu sei que há uma proposta por parte do Grupo Magnum, do Guarani, mas ainda não deram muitos detalhes. Mas como tem um terceiro no processo, com uma situação já consolidada, ele vai ser ouvido também. Mas, eu repito, Muito bem, já deu para perceber aí, né, o conteúdo daquilo que falou a doutora Ana Cláudia, só lembrando que deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, o doutor Carlos Eduardo, que também está junto neste processo, né, analisando, ele disse que existe a lei da remissão. A lei da remissão está na Constituição, toda empresa, ela tem a prioridade para readquirir o bem, para voltar o bem, o patrimônio para a empresa. Então ele disse, se o Guarani tiver os 70 milhões, vai lá, pagou, já será proprietário novamente do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir o presidente do Guarani, Orley Senna, que também falou com a Rádio Bandeirantes.
A notícia boa para o torcedor do Guarani é aquilo que eu disse, né? Nós vamos trabalhar com dedicação, com empenho, e não está sendo diferente. Hoje todos os magistrados aí, presidido aí pela doutora Ana Cláudia, doutor Carlos Eduardo, foram muito receptivos, não deram atenção, nos ouviram até agora, acabamos de sair da sala de audiência, não tem nada decidido, realmente para expor, para colocar as condições. Já houve uma proposta efetivada pela MMG, foi já inclusive protocolizada, e agora temos que aguardar, né? Aguardar não decisão, mas aguardar mais uma reunião que nós teremos com o Grupo Maxon, porque, como eu disse, nós estamos falando com todos os grupos que estavam envolvidos no leilão, para ver a viabilidade de um acordo, de uma possível parceria, para evitar maiores dissabores, né? Para ter prefeitura junto, Câmara junto, comunidade colaborando. Então, acho que qualquer investidor... Perfeito. Aí o presidente Orley Senna, alguns torcedores disseram, ficaria na mão da Maxon, agora vai ficar na mão da Magno. Não mudou nada, mudou muita coisa, porque a Magno já tem uma proposta aprovada em assembleia para fazer um complexo comercial onde está o estádio Brinco de Ouro da Princesa, num valor de 2 bilhões e 300 milhões, e o Guarani fica com 14%, cerca de 320 milhões. Então é melhor ficar na mão da Magno do que na mão da Maxon, que não tem nenhum compromisso e não ia favorecer em nada a equipe do Guarani. Isso é teórico, porque do momento deste compromisso, que você acabou de relembrar a todos nós, ele foi feito lá atrás, antes de toda essa confusão acontecer. Se a proposta da Magno continuar a mesma, legal. Se ela ficar com o patrimônio e virar parceira definitiva e de verdade do Guarani, vai ser melhor. Então, ontem eu fiz essa pergunta, eu não tenho a resposta ainda. Como será... A que custo será esta, de novo, a entrada da Magno no negócio do leilão? Então a gente tem que aguardar por enquanto, porque enquanto nós não ouvirmos o presidente da Magno e a juíza com a batida de martelo, olha, vai fazer assim ou vai fazer assado, não dá para saber. Então a proposta que chegou através das páginas do Metro Campinas hoje, uma matéria assinada pelo Carlos Giacomelli, dá conta de 81 milhões é a proposta da Magno nesse momento. A gente precisa entender um pouco mais como é que isso vai funcionar. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco, Neto Locke, o Boca Larga.